Saúde a todos. Fazia tempo que eu não usava essa minha xícara aqui. Medusa. Agora chegou o frio, chegou a chuva, então a gente tem que partir para o chá. Faz bem. Então hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é sobre significados, né? É algo muito importante que eu sempre trago nos meus atendimentos, quando eu pergunto sobre a história de vida das pessoas, e eu fico observando os significados que as pessoas dão para as suas histórias de vidas, né? E o que isso conecta com o presente e como isso molda o futuro também. Então isso é muito importante. Entender como é que funciona isso biologicamente, também neurologicamente, né, no nosso cérebro, para que a gente não se torne refém dessas pecinhas que se conectam aqui. Quanto mais a gente compreende essas peças que estão aqui, melhor a gente consegue dirigir a nossa vida, né? Então isso é muito importante, ter essa... Não precisa conhecer tudo, mas conhecer um pouquinho de cada coisa é muito importante para que a gente consiga fazer a diferença na nossa vida, né? Para que a gente consiga atingir nossos objetivos, para que a gente consiga alcançar a quem a gente almeja ser também, como pessoa, como ser humano, como espíritos de luz que nós somos, como deuses que nós somos, né? Então é importante compreender essa máquina em primeiro lugar. É interessante que todas as pessoas que eu atendo, elas tentam compreender como é que funciona as histórias das suas vidas. Elas tentam tentar compreender primeiramente o subjetivo. E depois eles vão partindo para o autoconhecimento da biologia em si. Como é que isso funciona? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me escutando? Tá saindo legal a minha voz aí? Se estiver escutando, dá um oi. Se não estiver escutando, dá um oi também. Então, ou está saindo o som atrasado? Sim, tá bom então. Então, baseado nisso, eu achei importante trazer esse assunto hoje, né? Fazia acho que umas 2 semanas que eu não aparecia por aqui. Tirei umas férias também, né? Então, quando a gente traz para si o autoconhecimento, fala guardião, tudo show? Então, boa noite Carla, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala em compreender em si, quando a gente traz para nossa consciência quem nós somos como biologia, isso faz a diferença para o nosso dia, faz a diferença para a nossa vida, faz a diferença para quem convive com a gente. Porque a gente passa a assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. A gente passa a se conhecer melhor quando a gente conhece a nossa biologia. Então, é a mesma coisa, eu sempre brinco, né, que a pessoa vai no médico e é onde ela toca, dói tudo aonde ela toca, né? E aí o médico pede para ela erguer a mão e ela tem uma ferida na ponta do dedo. E aí onde ela aperta, tudo dói. Lógico, por quê? Porque ela não sabe aonde está a dor. Mas o médico foi lá e mostrou para ela onde que está a dor. Não era uma dor psicológica, alguma coisa assim. Era uma ferida, uma dor na ponta do dedo, né? Historinha para boi dormir. Não sou muito bom de história, né? Não posso fazer stand-up também. Então, esse processo de trazer para si esse conhecimento da biologia e assumir a responsabilidade pelos seus atos e suas ações é muito importante. Porque parte da biologia
essa compreensão do passado que influencia no presente e molda o futuro. Porque é biologicamente que isso funciona também, além da mente subjetiva, né, que a ciência ainda não explica. De onde, se existe uma outra consciência, ou se é só essa máquina pensando e construindo e destruindo e fazendo as coisas, enfim. Então, deixa eu mudar uma coisa aqui, senão... Cadê? Um minuto. Aí. Senão fica muito barulho aqui. E aí eu não consigo... Então, essa parte de estudar a biologia, de estudar o nosso corpo, a gente devia ser ensinado desde criança a fazer isso. Entender como é que o nosso cérebro funciona, como que o nosso cérebro se posiciona diante das nossas experiências de vida. Né? Como é que ele armazena tudo isso e como que ele responde a tudo isso. Certo? Então, por exemplo, uma experiência, se eu estiver de olho fechado, basicamente eu não vou passar por nem 60% dessa experiência que eu passei no passado. E porque os meus olhos vão ver, não vão enxergar, eu apenas vou ouvir, e essa experiência ela não vai estar completa. Meu cérebro não vai conseguir definir um problema ou linkar com alguma coisa negativa ou positiva, sei lá, que aconteceu no passado, porque eu eliminei uma das partes que envolve toda essa experiência, que é a visão. Como diz o outro, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É basicamente isso. Biologicamente é muito interessante falar nisso, porque se realmente eu deixar de ver alguma coisa, né, ou não ver, não querer ver, não olhar para alguma coisa, aqui nesse momento, eu não vou despertar uma sensação, ou seja, meu cérebro não vai fazer um link com uma experiência do passado. Né? Mas todo momento nós estamos aí tendo essas percepções olfativas, auditivas, visuais, né? Então, boa noite, seja muito bem-vinda, Nunes, seja muito bem-vindo. Então, se eu começo a compreender como é que funciona tudo isso, aquilo que estou vendo, meu cérebro está trazendo uma leitura sobre uma experiência do passado, eu automaticamente eu posso controlar isso. Mas quando eu vejo, eu não tenho conhecimento de como o cérebro funciona, quanto às experiências, eu vou ter uma sensação, um sentimento de fazer o quê? De ser reativo ou instintivo. A reação basicamente é quase se iguala a um estado primitivo da mente, né? Onde você enxerga, gera experiência e você tem a reação, correto? Então, basicamente, dentro desse aspecto, como é que isso influencia no meu presente se eu estou enxergando e preciso moldar isso? Então, para a gente entender, eu fiz uma cola bem interessante de como isso pode moldar o nosso futuro. Nós temos algo chamado no nosso cérebro, algo que a gente chama de Default Mode Network, né? Que em português é rede de... Estão se comunicando, minha luz está piscando aí. Em português, rede de modo padrão, né, que conecta regiões parietais, temporais e frontais do nosso cérebro. Então, essa rede de modo padrão, ela diz assim para você, conecta várias áreas do cérebro, né? E aí ela traz para você perguntas, digamos assim, quem sou eu? O que aconteceu comigo? O que isso significa? O que devo esperar do futuro? E qual é o meu propósito? Essa rede padrão, Default Mode Network,
DMN, Default Mode Network. I don't speak English. Né? Então, essa rede de várias conexões dentro do nosso cérebro traz para nós essas perguntas. Ou seja, ele constrói um modelo interno da realidade. E não é um modelo fora daquilo que você vê, que você experiencia, e você diz assim, nossa, esse é o mundo ali fora. Não, ele cria um modelo interno de realidade e você começa a ter, dentro dessa sua realidade, você começa a ter essas experiências que pode se chamar de negativas ou até experiências de aprendizado, digamos assim. Porque tudo vai ativar nas amígdalas, núcleo accumbens, vai ativar o córtex pré-frontal, me fugiu, enfim, as outras áreas do cérebro ali. Mas tudo isso vai estar em comunicação. Então, deixa eu voltar lá no início da minha cola. Então, basicamente, as áreas que se comunicam para formar essa chamados significados que a gente dá para todas as nossas experiências, conecta hipocampo, amígdalas, córtex anterior, córtex cingulado posterior, ínsula e lobos temporais. Olha a quantidade de conexões que existem. Eu preciso saber de tudo isso para me entender as minhas experiências? Você não precisa saber de tudo isso. Porque basta você saber que isso existe dentro, biologicamente, existe isso a todo momento, se comunicando dentro do cérebro, e aí sim você vai entender. Se isso existe biologicamente, então a mente subjetiva, aquilo que eu penso, a minha mente consciente pode moldar isso. Sim, pode, a partir do momento que você começa a conhecer a tua biologia, correto? De forma simples, hipocampo, o que aconteceu, amígdala, como eu senti isso, o córtex anterior, isso é importante, ele faz a pergunta, o córtex pré-frontal, o córtex cingulado posterior, o que isso significa para a minha história, e o córtex pré-frontal, como interpreto isso e o que farei com essa experiência. Então olha que interessante. Então, quando você começa a entender como essas áreas trazem esses questionamentos para você, você consegue moldar o teu futuro com basicamente perguntas que teu próprio cérebro está gerando, que a tua própria mente está gerando sobre isso. A mente que eu estou colocando agora é digamos, um todo dentro dessa função. Então, quando eu começo a dar significados, eu tenho uma parte também que é muito importante, que é o núcleo accumbens, né, que ele ativa recompensa e prazer, né, motivação, aprendizagem por reforço e saliência emocional. Faz com que algo pareça especialmente importante, desejável, digno de atenção. Né, aprendizagem por reforço ajuda a aprender quais experiências devem ser repetidas ou ativadas ou evitadas. Motivação impulsiona a busca por objetivo e recompensa. E a recompensa, né, que diante das experiências prazerosas, como alimentação, vínculos sociais, música, sexo e conquistas, né, que ele ativa essas partes aí. O núcleo accumbens ativado, ele traz essas partes para nós. Então, é importante distinguir dos conceitos de núcleo accumbens, atribui valor motivacional desejável, e o córtex pré-frontal medial atribui significado cognitivo e autobiográfico. O que isso representa para a minha vida, né? Então, estamos falando dessa massa branca e cinzenta que existe aqui dentro dessa cachola aqui, né? Então, ouvir música, por exemplo, o hipocampo lembra quando você ouviu pela primeira vez. A amígdala associa, a amígdala não é isso aqui é, esqueci o nome dessas que existem aqui, tem um outro nome, mas as amígdalas elas ficam basicamente aqui embaixo próximo ao tálamo, alguma coisa assim. Agora esqueci também. Mas enfim, vamos lá.
porque não vamos lembrar de todas as partes do nosso cérebro aqui. Então, o hipocampo lembra quando você a ouviu pela primeira vez, estamos falando da música. A amígdala associa a emoção e vivida naquele momento. O núcleo accumbens gera a sensação de prazer e vontade de ouvir novamente. E o córtex pré-frontal medial relaciona essa música à sua história de vida. O córtex pré-frontal interpreta porque aquela música é importante para você. Então, desde uma música que a gente experiencia, que a gente traz para o nosso dia a dia, está ativando essas áreas do cérebro e ele está linkando com experiências do passado também. E às vezes as pessoas escutam músicas, começam a chorar, escutam músicas, ficam estressadas, ficam nervosas. Então a questão de você ouvir música não significa ouvir qualquer música. Precisa ser muito mais do que isso, né? Então o cérebro pode processar isso da seguinte forma, né? Numa experiência negativa de história de vida, digamos assim, uma história que não foi muito legal, mas trouxe um aprendizado, e como é que você pode olhar para essa experiência e trazer essa experiência. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, como é que você pode modificar essa experiência, trazer um novo significado para essa experiência, enquanto você sabe que o cérebro está pensando de uma outra forma. O cérebro pode raciocinar de uma forma diferente, mas você, com a sua consciência, que está prestando atenção no que está acontecendo na máquina, você consegue moldar essa experiência conforme você quiser. Você pode intensificar a negatividade, olhar para aquela experiência e dar um novo significado para ela. Às vezes dizer assim, Marco, é tão fácil assim? Quando você passa a conhecer o teu cérebro, como funciona essa biologia, eu posso dizer que não se torna fácil. Mas eu vou dizer que é possível você fazer isso, tá? Então, numa experiência, por exemplo, dessa história que eu estou falando, o cérebro pode processar isso da seguinte forma. A amígdala registra o medo, a dor emocional e a sensação de ameaça associada à rejeição. Hipocampo armazena, eu estou falando aqui de uma história que não foi muito legal na vida de uma pessoa. Então o hipocampo armazena a conexão de experiência, quem estava presente, onde aconteceu e quando ocorreu. Impressionante que a gente lembra de tudo isso, né, quando tem uma experiência de impacto emocional, né? O córtex cingulado anterior monitora a dor social e o conflito, sinalizando que aquela experiência é relevante e precisa ser levada em conta. O núcleo accumbens pode reduzir sua atividade quando há perda e frustrações repetidas, diminuindo a motivação e a expectativa de recompensa. Claro, uma experiência negativa pode não ter recompensa alguma. Em alguns casos, também pode aprender a atribuir valor exagerado a sinais de aprovação, levando a uma busca intensa por aceitação. E o córtex pré-frontal medial interpreta o acontecimento e pode construir crença como não sou bom o suficiente ou as pessoas sempre me abandonarão. Ou me abandonarão. Córtex cingulado posterior incorpora essa interpretação, a narrativa autobiográfica e transformando-a em parte de identidade da pessoa. Eu sou alguém que sempre é rejeitado. E é justamente nessa integração que uma experiência deixa de ser apenas uma lembrança e passa a se tornar uma crença sobre si mesmo e sobre o mundo. Olha que interessante isso. A conexão que o som com a frequência correta conecta a nossa mente com dimensões inimagináveis, só deixar rolar e se integrar. Entregar. É isso aí.
Então, isso é um processo de aprendizagem associativa à condição de memória emocional. A repetição das experiências semelhantes fortalece essas redes neurais por meio da plasticidade sináptica, tornando a interpretação mais automática. Então, dessa experiência, olha quantas áreas do nosso cérebro foram ativadas em milissegundos, ou nem isso. Todas essas conexões neurais foram feitas para que você criasse uma crença baseado numa experiência de vida que você teve e uma experiência similar que ocorreu na sua vida. Por exemplo, assim, uma pessoa que bateu o seu veículo, não aconteceu nada, mas ela na primeira vez que ela foi dirigir, ela bateu o veículo, enfim, e a partir daquele momento ela criou um trauma emocional para ela. Todas essas áreas aqui vão conversar cada vez que ela entrar em um veículo para dirigir, todas essas áreas serão ativadas e ela vai trazer esse significado que se ela não sabe dirigir, que ela não é capaz de dirigir e que isso já ocorreu na vida dela. E ela não vai conseguir, ou seja, ela vai acionar um instinto primitivo dela, ou instinto primário, que se chama, que é de proteção. E isso vai gerar uma carga hormonal nela, de adrenalina, e ela vai paralisar. Ou ela vai começar a chorar, ela ou ele, enfim, não vamos colocar somente as mulheres, mas os homens também passam por isso. E isso acaba travando essa pessoa, porque ela deu um significado para aquilo que aconteceu e cada vez que ela tem essa nova experiência similar, nem é uma experiência igual, mas é uma experiência similar e ela vai trazer tudo isso à tona em um tempo recorde e ela não vai conseguir ir adiante. Isso acontece muito na vida da pessoa como repetição de padrão. Se torna uma crença para a pessoa que ela não é capaz de fazer o que ela precisa fazer. Então tudo isso é muito importante, olhar para o nosso cérebro e entender que ele está se comunicando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, a galera. Então, quando eu olho para uma experiência minha, eu tenho que voltar internamente e compreender o que a minha biologia está falando sobre isso, o que ficou gravado biologicamente em mim. Porque quando houve aquela experiência, você gerou neurotransmissores, sinapses de tudo quanto é lado. E tudo isso ficou gravado em você. A partir do momento que você começa a compreender, bom, isso está em mim, isso está dentro do meu cérebro, está se comunicando, tentando, nessa nova experiência, me proteger. E o cérebro ele está todo momento tentando proteger. Ou seja, é a função dele. Autoproteção, por isso que você sente sono, você vai dormir bastante, você prefere ficar na cama do que levantar, não gastar energia, você começa a utilizar a balança, gasto de energia versus recompensas, que é o núcleo accumbens que eu estava falando, que faz essa parte de ver se vale a pena ou não vale a pena, até numa compra existe muito isso, então as empresas utilizam muito o potencial do neuromarketing, neurociência, exatamente para você decidir comprar um produto. Então isso é muito interessante. A política é utilizado muito isso também, Então, a experiência é registrada, deixa eu ver aqui. As experiências passadas influenciam o presente e podem moldar o futuro, porque o cérebro usa o que já aprendeu para prever o que provavelmente acontecerá. Olha que maluco isso. Nada aconteceu no dia de amanhã, nem depois de amanhã, não aconteceu em nada lá na frente. E o cérebro, ele já está prevendo, baseado nessas experiências, o que pode acontecer.
antecipação. A questão, quando a gente diz assim, você tem que parar de viver no futuro e viver no presente. Então, parar de viver no futuro não é você deixar de pensar em objetivos futuros, mas você perceber se você não está antecipando problemas para a tua vida que ainda nem aconteceram, baseado nas experiências anteriores. Então é muito maluco isso, não é? Esse princípio, esse é um princípio básico da neurociência, que o cérebro é um sistema de predição, não apenas de reação. Quando uma experiência negativa é intensa ou repetitiva, ocorre aproximadamente o seguinte: a experiência é registrada, né? Já falamos sobre isso, o hipocampo registra o contexto, a amígdala registra a carga emocional, o córtex cingulado anterior identifica que o evento foi importante, o cérebro cria uma regra. Olha que interessante. Em vez de guardar apenas lembranças, ele extrai uma regra para aumentar as chances de sobrevivência. Então, é aquilo que a gente falou. Então, você traz a experiência para o presente, correto? Aquelas experiências estão gravadas, baseado na próxima ação que você vai ter, seja financeira, seja uma ação que envolva saúde, saúde emocional, seja qualquer outra experiência. Relacionamentos, acontece muito isso, ou seja, mulheres que já passaram por alguns traumas de abusos, né, de relacionamentos abusivos, basicamente elas ficam muitos períodos sem se relacionar, exatamente por causa que aquela experiência ainda está latente dela. A todo momento que ela olha para o homem, ela dá um significado para o sexo masculino, para aquela polaridade. E quando ela começa a trazer a experiência e dar um significado para tudo isso, principalmente como predição, se prever de futuros problemas, ou se precaver, digamos assim, de futuras traições, se precaver de sofrimento, se precaver de sentir dor, de gasto de energia, de ser enganada. O homem também passa por isso, não é só a mulher que passa por isso. Então há muitos homens solteiros também que têm esses mesmos traumas que as mulheres. Lógico que as mulheres são, ou seja, o número é muito maior do que os homens, né? Olha, a palavra, qual a melhor forma de reprogramar esse cérebro defensivo? Já vou chegar ali, tá? Então, vou só ler aqui, terminar esse rascunho aqui, e aí eu já vou entrar nessa parte aí. Então, em vez de guardar apenas lembrança, ele extrai uma regra para aumentar as chances de sobrevivência, por exemplo. Confiar nas pessoas é perigoso. Se eu errar, serei rejeitado e preciso agradar a todos para ser aceito. Essas são as regras que são criadas pelo nosso cérebro. Essa regra passa a influenciar o presente. Sempre que uma situação semelhante surge, o cérebro compara rapidamente com experiências anteriores. Antes mesmo de uma análise consciente, a amígdala e as outras estruturas podem ativar respostas de medo, ansiedade ou defesa. As pessoas que tomam ansiolítico, que tomam basicamente esses remédios inibidores, né? Porque tá ali no cortisol altíssimo. O cortisol é um neurotransmissor importante, porém acima do que é necessário se torna o quê? Estresse, digamos assim, né? Hiperatividade, autodefesa, demasiadamente. Cada situação que a pessoa encontra na vida dela, para ela fica agitada, ela não consegue manter a calma, ou seja, porque ela está linkando com outras experiências de vida, ela não consegue raciocinar. Exatamente como eu já tinha falado em outras lives aqui sobre exatamente o sistema córtex anterior, córtex posterior, amígdala e córtex pré-frontal, que a amígdala faz reduzir
a função desses componentes do cérebro, e a pessoa passa a ser, digamos assim, uma pessoa que está agindo primitivamente na autodefesa. Ou seja, está criando problemas futuros que nem aconteceram. Então, a partir do momento que ela começa a respirar, começa a se conectar, a mente começa a entrar no corpo, conhecer a máquina, controlar essa máquina, ela começa o quê? Começa a religar essas áreas, o córtex pré-frontal começa a pensar, começa a raciocinar, cérebro, córtex pré-frontal e posterior começam a trazer essa função de autopercepção. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Tatiane. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, começa a ativar essas funções de autopercepção, autorreferência e autoamor. Então, basicamente, quando uma pessoa ela está hiperativa, com ansiedade, digamos assim, é porque o cérebro está em autodefesa. Ela está pensando no futuro, ou seja, antecipando problemas do futuro. Porque se ela estivesse criando um objetivo para o futuro, ela não estaria hiperativa e ansiosa. Mas, a partir do momento que ela começa a antecipar problemas para a sua vida, ela começa a desativar algumas áreas do cérebro. Não é desativar, desligar, mas ela reduz a função de algumas áreas do cérebro, e aí sim, aí a pessoa fica maluca. E aí ela vai para onde? Ela vai para as redes de farmácia. Então, deixa eu ver, medo, ansiedade ou defesa. O comportamento reforça a regra. A pessoa pode evitar relacionamentos, deixar de assumir desafios ou buscar aprovação de forma excessiva. Esses comportamentos podem impedir novas experiências que contradiriam a crença original. Então, o futuro é moldado. O futuro não é determinado pelo passado, mas pelas decisões tomadas no presente. Se essas decisões continuam sendo guiadas pelas mesmas previsões aprendidas, a pessoa tende a repetir padrões semelhantes, fortalecendo ainda mais as conexões neurais associadas. Então, cada decisão da pessoa, baseada nas predições, baseada nas experiências anteriores, né, ela acaba fortalecendo, reforçando essa crença dela. Então, o papel... deixa eu ver. Então, o papel do núcleo accumbens aqui, que é outra região do nosso cérebro. Então, o núcleo accumbens participa porque calcula o valor esperado das ações. Filho da mãe, né? Então, por exemplo, se alguém foi constantemente criticado, o accumbens pode reduzir a expectativa de recompensa diante de novos desafios. Não vai dar certo mesmo. Ou pode supervalorizar qualquer sinal de aprovação, levando a uma busca intensa por reconhecimento, e isso influencia diretamente a motivação e as escolhas. Quando uma pessoa vive experiências novas, seguras e repetidas e consegue interpretar memórias antigas, o cérebro pode atualizar previsões. As lembranças permanecem, mas o significado atribuído a elas pode mudar, reduzindo seu impacto sobre o comportamento futuro. As experiências não determinam diretamente o futuro, elas moldam os modelos internos que o cérebro usa para interpretar o presente e prever o que virá. É essa interpretação, mais do que a experiência em si, que influencia as decisões e, consequentemente, o futuro. Voltando na pergunta da Gabriela aqui, da Lu, qual a melhor forma de reprogramar esse cérebro defensivo? Você não consegue uma reprogramação
depois que você grava uma experiência, você consegue colocar ali um novo significado para aquela experiência, como estava aqui, nessa última parte aqui, né? Então, de novo, respondendo essa pergunta com essa parte aqui da cola. Quando uma pessoa vive experiências novas, seguras e repetidas, ou seja, se aquela experiência lá do passado não foi uma experiência muito legal para você, o que você vai fazer? Você vai viver uma experiência similar, entende? Porém, você vai planejar essa experiência, entende? Ou combinar com alguém de viver uma experiência para que você torne essa experiência segura. Aí você vai para a próxima experiência combinada e você vive uma nova experiência segura. O teu cérebro começa a mudar o significado dessas experiências. Por exemplo, assim, minha mãe, isso, aquilo, me batia e tal, não sei o que, isso, aquilo e tal. E eu tenho muito receio da minha mãe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa experiência, vou me aproximar da minha mãe, vou abraçar minha mãe, vou beijar minha mãe. Olha que diferença, né? Estou falando de aqui, enfim, pegando esse aspecto, generalizando, para que consiga compreender como fazer isso. Então, eu vou agir de forma diferente baseado agora naquelas experiências que eu tive. Então, agora eu não vou ter mais medo da minha mãe, porque a experiência de aproximação dela já não é de medo, mas sim de uma convivência de amor e paz, enfim, como eu quero ter para a minha vida. Então, aí, isso é reprogramação? Não, isso é burlar o cérebro, ou seja, o cérebro não vai conseguir identificar aquilo mais como ameaça. Minha mãe já não é mais uma ameaça para mim. Assim como seria muito... Mas vamos pegar aqui um cãozinho que ele está jogado na rua e eles também têm essas mesmas funções. Ele registra essa experiência de dor, medo, enfim, lá na rua. De repente vai uma pessoa resgatar esse cãozinho. Eu estou falando aqui no cãozinho porque a maioria dessas experiências de neurociências é feita em ratos, né? Não é feita exatamente em humanos. Então o cão serve como experiência aqui. Então, lá na rua ele passa por todas aquelas situações. Quando uma pessoa se aproxima para fazer um resgate desse cãozinho, qual que é a reação dele? Avançar, morder, se esconder, fugir, todo esse processo. A partir do momento que a pessoa vai passando a mão nele, vai acariciando, vai alimentando, ele vai mudando o significado que ele dá para aquela situação. Ele começa a ver o ser humano agora como seu aliado. Olha que interessante. E ele tem o cérebro primitivo. Nós também temos esse cérebro primitivo. E é esse cérebro que diz pra gente, ou fica antecipando os problemas, né? Precavendo, ou seja, as predições lá do futuro, né? Diante dessas experiências passadas. Então isso representa muito bem o que é o nosso cérebro primitivo. Olha que interessante. Então, em vez de você querer colocar falando para o teu cérebro para mudar ele de alguma forma, existem formas de isso. Existem exatamente Jô. Então, hipnoterapia. Como é que a hipnoterapia trabalha com isso? Então a pessoa se dedica a um tempo na hipnoterapia, ela é levada a experiências, a situações as quais ela passou na vida dela. Ela automaticamente na hipnoterapia, no início, ela vai vivenciar essas informações, essas imagens, todo aquele momento ela vai experienciar.
e vai acionar esse cérebro primitivo dela, vai acionar amígdalas, vai acionar um monte de coisas ali dentro do cérebro. A partir do momento que é identificado esse padrão, é colocado para ela uma outra situação, é incutida uma outra experiência para sobrepor essa experiência. Quando ela começa a vivenciar essa nova experiência, mesmo de olhos fechados na hipnoterapia, ela consegue fazer isso. Por quê? O cérebro, ele não sabe se é verdade ou se é não. Se a imagem foi criada e a pessoa consegue vivenciar essa experiência, para o cérebro está tudo certo. Eu não preciso nem olhar, nem vivenciar aquela experiência aqui fora, mas eu preciso experienciar ela dentro de mim. Então, é uma forma de reprogramação? Não é uma reprogramação. É um novo significado para aquela experiência. É uma experiência que ocorreu novamente, mas de forma que não afetou, ou seja, o emocional, enfim, não afetou a pessoa em si, não trouxe dor para ela. Então, é apenas substituído esse significado. Então, olha que interessante. Pode ser essa experiência da hipnoterapia pode fazer efeito para todos? Não sei. Não sei. Somente um hipnoterapeuta poderia dizer isso com os seus pacientes, porque eu não vou julgar aqui, tá? Mas eu conheço, não profundamente, porque eu não sou hipnoterapeuta, eu trabalho com outras áreas, mas a questão do cérebro eu também entendo essa questão. Então trago aqui exatamente essas funções para que as pessoas conheçam a si mesmo e como lidar com essas situações, tá? Então eu trago aqui basicamente a neuroespiritualidade, trazendo a parte biológica e também a parte de consciência e espiritualidade para dentro desse campo. É assim que eu trabalho com a apometria. Então, primeiramente há uma conversa ampla para entender toda a história e os significados que a pessoa traz, e a partir desse entendimento e compreensão eu trago uma outra compreensão para a pessoa, e aí depois eu atuo com a apometria dentro desse campo vibracional, tentando mudando essa sensação de bloqueios da pessoa. E posso te dizer firmemente que eu tenho excelentes resultados em todas as sessões que eu faço utilizando a neurociência, utilizando também a espiritualidade. Juntando os dois, as pessoas têm excelentes resultados. Então, isso é após o reconhecimento, dar um novo significado. Exatamente, você reconhece aquilo que aconteceu e você traz aquilo lá. Tem pessoas que dizem assim, nossa, eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto de lembrar do que aconteceu. Se você não lembrar do que aconteceu, não trazer para o presente o que aconteceu, não olhar para essa experiência, não falar sobre a experiência, ela não vai mudar. Você tem que entender que agora é uma outra época, um outro momento. Teu cérebro, ele não traz essa linha de tempo, ele só traz a experiência. Então, se você não olhar, não falar sobre isso, isso nunca vai ser moldado dentro de você. Porque você precisa olhar para isso. Não é vivenciar isso, é olhar para isso e trazer uma experiência similar que agora traga para você exatamente aquilo que você espera. Não aumentar sua expectativa sobre a experiência, mas que seja uma experiência controlada para você contornar exatamente aquela outra experiência. E reforçar a experiência, reforçar a experiência, reforçar a experiência. Eu não comia cebola. Eu não gostava de comer cebola. Mas depois, com o churrasco, depois eu comecei a comer cebola com churrasco. Aí eu passei a gostar de cebola. Somente a cebola assada não me caía bem, não ia bem. Eu não gostava de cebola. Mas a partir do momento que eu misturava a cebola com a proteína da carne, ou seja, com a proteína, eu conseguia comer cebola. Então, hoje eu consigo comer cebola. Entende? Então, são coisas, experiências que reforçam para você que aquilo está correto. Entende? Que não era exatamente como a experiência passada. Imagina você morder uma cebola, teu cérebro buga. Boa noite, sejam muito bem-vindos.
Então, você vai mastigar uma cebola, ou pensa na experiência de você chupar um limão. Pensa agora, o que teu cérebro tá fazendo? Não tá salivando? Você não tá com uma cara feia, basicamente? Porra, chupar um limão agora? Como é que funciona agora? Se eu pegar um limão, cortar o limão, espremer esse limão diretamente na minha boca. Como é que funciona isso para você agora, nesse momento? Você está sentindo tudo isso, porque o cérebro já tem essa experiência da acidez. Agora, você pega esse limão e você vai adicionar água nesse limão. E você vai adicionar um pouco mais de açúcar nesse limão. Já começou a melhorar a tua experiência. É a mesma experiência, é o mesmo limão. Você só adicionou coisas a mais para reduzir essa acidez do limão. Eu gosto de chupar limão, assim, diretamente da fruta. Eu gosto de limão diretamente. Assim, para mim tá tudo certo. É ácido, enfim, mas eu adoro um limão. Não vejo problema nenhum. Eu via muito problema com a cebola. Então, você já começa a mudar a experiência na tua cabeça. Não, limão é bom, né? E ele sozinho assim não é bom, né? A minha experiência assim dessa forma não é boa, mas essa experiência assim é melhor. Olha que interessante. Quem são as pessoas que você pode envolver na sua experiência de vida? Essa é a questão. Virou uma limonada. Então, se essa limonada fez sentido para você, já é tudo, né? Então, deixa eu ver se tem mais algumas partes aqui. Então, essa regra que o significado cria, vamos pegar a experiência aqui de novo. A regra é uma das formas pelas quais o cérebro representa o significado de uma experiência e podemos pensar em 3 níveis dessa forma. Experiência. Meu pai me criticou quando eu errei. Significado atribuído. Errar significa que eu não sou bom o suficiente ou só sou amado quando faço tudo perfeitamente. Regra preditiva do cérebro, o modelo interno, não é aquilo que está acontecendo. O teu modelo interno quanto a essa experiência então, preciso evitar erros, aí você não arrisca. Preciso agradar as pessoas, então você se torna aquele bocó que ajuda todo mundo e sempre está levando rasteira e continua querendo agradar pessoas. É melhor nem tentar, você desiste de qualquer coisa, correto? Medo do novo, de ir em frente, seguir em frente, né? Então são regras que o cérebro cria a partir das experiências, né? Que atribui esses significados e ele cria regras preditivas. Então, ou seja, o significado é a interpretação que o cérebro constrói sobre o acontecimento. A regra é a estratégia que nasce dessa interpretação para orientar o comportamento futuro. Troca pela cebola roxa. Na neurociência, essas regras fazem parte dos chamados modelos internos, né, que são os modelos preditivos. O cérebro não guarda apenas fatos, ele guarda o que aqueles fatos ensinaram sobre o mundo e sobre si mesmo. Experiência, fui abandonado. Significado, as pessoas importantes vão me abandonar. Regra, não me apego a ninguém ou faço de tudo para que ninguém me abandone. É justamente o significado que conecta a emoção, memória e comportamento. A memória isolada não muda a vida de alguém. O que muda é o significado que o cérebro atribui a essa memória. E aí sim ele gera um estado emotivo. Então você precisa transformar o significado e não querer apagar as lembranças ou reprogramar essas lembranças. Quando a gente fala em reprogramação, a gente está falando em mudar
essa história. Você não consegue mudar essa história, reprogramar ela, ou seja, excluir e criar nova. Você cria uma outra por cima, camadas sobre camadas, entende? Experiência sobre experiência, experiência sobre experiências. E aí você vai gerando os novos significados e atribuindo novas regras. Opa, agora eu consigo ir adiante. Agora eu consigo ir para um novo, fazer um novo. Entende? E isso você vai gerando em você a força interior que você precisa para chegar onde você realmente deseja. Eu não sei onde você deseja chegar, mas acredito que você tem um propósito de vida, né? Então, já falamos do modelo interno, né? Então, que é o Default Mode Network, né? Ou rede de modo padrão, né? Que tem todas essas áreas do cérebro e o hipocampo, amígdala, núcleo accumbens, enfim, né? E essa região, basicamente, ela é o modelo interno de realidade, ela transforma todas essas experiências em modelo interno de realidade. Então, você sabendo que teu cérebro não sabe, quando você gera emoção, se você, por exemplo, se conectar agora com uma experiência que você deseja na tua vida, e ela ainda não aconteceu, mas você deseja muito essa experiência, você vivencia ela. Você pode colocar uma música, você pode colocar a voz de pessoas, você pode colocar sons, cheiros que essa experiência vai trazer, principalmente cheiros, né, que vai ativar basicamente tudo em você. Cheiros, aí o que vai acontecer? Você vai fechar os olhos e vai vivenciar essa experiência. Mas você precisa saber que cheiro terá essa experiência, você precisa saber qual é o som dessa experiência, você precisa ativar todas essas partes cognitivas, entende? Para você, o teu cérebro realmente registrar como uma experiência. Ele registrando como uma experiência é basicamente como você criar, entende? O teu futuro, criar essa experiência lá na frente. E aí o teu cérebro vai querer repetir essa experiência baseado na recompensa que você tem dessa experiência. Essa experiência, existe uma recompensa dessa experiência? Qual que é a recompensa dessa experiência? Se você não sabe que recompensa tem essa experiência, ela não vai funcionar, porque você tem que ter uma recompensa. A recompensa, basicamente, você vai gerar dopamina antes de viver a recompensa, ou seja, a expectativa de que aquela experiência vai te trazer alguma coisa a mais. O que é essa expectativa de trazer alguma coisa a mais? É dinheiro? Tem que ser físico. É dinheiro? É bem material? É algo que você consegue mensurar, digamos assim? Essa experiência vai trazer isso para você? Então ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser moldada, essa experiência, para que você consiga vivenciar ela antecipadamente. Por exemplo, como que nós criamos então o nosso futuro baseado nesses significados? Como é que nós moldamos o nosso futuro? Porque cada vez que nós voltamos ao passado e nos conectamos com essas experiências, nós trazemos elas para o presente, correto? Elas já estão aqui dentro de nós. Nós criamos essa realidade interna que aquelas experiências não foram legal. Cada nova experiência de conexões que você faz, você gera um estado emotivo. Emoção, ela não é positiva, ela não é negativa, ela é um combustível neutro que vai potencializar essa experiência. Eu costumo brincar não, e falo sério, que a emoção, ela foi rotulada como raiva, como medo, como nojo, como que mais? Alegria, enfim, são apenas significados que dão para a emoção, entende? A emoção, ela não é positiva, ela não é negativa, ela é um combustível neutro que vai potencializar essas experiências. Então, sabendo disso, cada vez que você traz essa experiência de baixo valor, digamos assim, né, para não dizer que é negativa, mas de um valor baixo para você, que traz dor, que traz medo, que traz outras coisas, entende? Você,
antes de vivenciar essa experiência, você já gerou doses de neurotransmissores. Você já gerou doses de cortisol, dopamina, ocitocina, enfim, tudo isso. Você já gerou antecipadamente. Quando você lembra da experiência, ou você está vivendo essa nova experiência, você já basicamente já criou tudo isso. E o teu cérebro vai começar a antecipar os problemas de amanhã, vai ser preditivo. Então ele começa a pensar amanhã, só que essa experiência para o teu cérebro vai estar criando amanhã, vai estar criando amanhã, vai estar criando amanhã, vai estar criando amanhã. Você vivencia tanto uma experiência no hoje que amanhã você pode acordar com felicidade, tristeza ou qualquer outra coisa que você queira imaginar. Basicamente vivenciando uma experiência no hoje. E se você trazer essas experiências que você quer vivenciar dessa mesma forma, cheiro, sabor, pessoas, coisas, toda essa experiência precisa estar dentro desse agrupamento de conexões. E aí sim, você fecha os olhos, se conecta. Nossa, que cheiro maravilhoso que tem essa experiência. Olha a música. Por que olha a música? Porque você enxerga com os ouvidos. Sabia disso? Você escuta uma música, você gera imagens através da música. Então, aquela música pode estar associada como um poder muito grande na tua realização. De você se conectar àquela música, sentir o cheiro, sentir o cheiro, perdão, sentir o cheiro, você precisa... Aí você precisa gerar uma expectativa quanto a essa experiência, porque a expectativa é jogar dopamina antecipada para vivenciar essa experiência. Porque no momento que você vivencia a experiência, basicamente é assim: nossa, eu quero tanto aquele carro. Quando você comprou aquele carro, você quis trocar teu carro. Não quis? Agora eu quero um carro melhor. Tá, mas espera aí, teu sonho era ter aquele carro. Mas agora eu quero um carro melhor. Então, você gerou dopamina antes de comprar o carro. Quando você comprou o carro, já não fazia mais sentido esse sonho teu. Olha que interessante isso. Então, basicamente, você vivencia a experiência de ter um carro antes de ter o carro. Interessante, né? Então, o que você vai fazer? Vai trazer essas experiências com todo esse contexto, som, sabor, cor, cheiro, imagem. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou criar um quadro dos sonhos e vou ficar olhando todos os dias para aquele quadro dos sonhos e vou realizar esses sonhos. Esquece, não vai acontecer. Ele vai passar a acontecer quando você tiver todo esse agrupamento de informações: cheiro, sabor, a imagem em si, os sentidos, o tato. Tudo isso você vai conectar em uma coisa só. E aí sim, você vai colocar aquele som, aquela música que aquele sonho traz, e você vai fechar os olhos e você vai enxergar de olhos fechados, gerando toda essa emoção. E aí você cria esse futuro. E aí ele já está pronto, ele já está criado, porque você vivenciou tanto ele que aconteceu. E tu diz assim: nossa, eu consegui e tal. Para isso você precisa gerar energia, você precisa estar com a mente limpa, você precisa usar esse combustível da emoção, entende? Para que você amplifique essa experiência. Sem emoção, nada acontece. Tudo acontece com emoção. A raiva é uma explosão de emoção perante uma experiência. O amor é uma explosão de emoção perante uma experiência. Assim acontece com você também. É o auto-amor. Quando você está conectado com você, você olha para você no espelho e tem aquela explosão assim: como eu me mereço, como eu me amo. É uma explosão de emoção. E você se sente leve, você se sente para cima, dopaminado, né? E aí você vai em frente, você realiza coisas, enfim, porque você está usando esse combustível dentro de você. Sem esse combustível da emoção, nada acontece na tua vida.
essas experiências do cérebro só acontecem porque você usa a emoção. Porque poderia ter milhões de experiências, tanto boas quanto não muito boas, gravadas no teu cérebro. Se não tivesse emoção, elas não seriam nada. E olha que interessante isso. Então, se eu olhar para essas experiências e tiver o controle emocional, esse controle dessa emoção, olhar para a experiência, não vou reagir quanto a essa experiência, vou vivenciar uma experiência novamente, eu caí da bicicleta, vou andar de bicicleta novamente e eu vou aprender a andar. Agora eu não tenho mais medo da bicicleta e o meu cérebro não cria predições futuras de se eu posso cair, me machucar ou coisa assim. Eu só sei que eu vou andar de bicicleta. Olha que interessante. A partir desse momento você é dono de si. Você é dono do teu caminho. Você é senhor de si mesmo. A partir desse momento que você começa a internalizar esse conhecimento seu. Sem emoção, nada funciona. Sem emoção, você não tem filhos, você não namora, você não casa, você não busca algo de melhor para a tua vida, de melhor, de crescimento, digamos assim. Sem emoção, nada é criado na tua vida. A nossa vida, ela é um eterno desequilíbrio. Nada é construído no equilíbrio. Se você for olhar para o mundo, tanto interno quanto externo, nada foi criado no equilíbrio. Se você buscar o equilíbrio, sempre está buscando a perfeição do equilíbrio na vida, você perde uma coisa chamada que é autopercepção de você mesmo. Não é que não é fácil, entende? É muito simples de olhar para isso, é muito simples. Quando você começa a compreender toda essa parte biológica de você. E isso é o mais interessante de tudo. Que é só uma experiência. E eu estou gerando componentes, hormônios, neurotransmissores a todo momento que estão potencializando essas funções, estão amplificando essas experiências que estão gravadas aqui dentro, e eu estou sofrendo com isso. Então eu vou respirar, vou equilibrar, vou religar minhas áreas do cérebro novamente e vou olhar para isso e dizer assim, bom, isso aconteceu. E agora, o que eu vou fazer com essa informação que eu trouxe ela para a consciência e quero mudar essa informação que existe dentro de mim? Bom, mudar o passado eu não vou conseguir, mas eu posso, a partir dessa experiência, criar uma nova experiência. Eu caí da bicicleta, vou voltar a andar de bicicleta, mas agora eu vou ir mais devagar, eu vou colocar os pés no chão, não vou descer a ladeira, mas eu vou primeiro aprender no plano. N formas de repetir a experiência, N formas de você repetir a experiência e você criar novos significados para isso. Não tem um equilíbrio, não existe um equilíbrio entre as coisas. Toda hora tudo está desequilibrado, tudo é dinâmico, não é linear. Pensar em equilíbrio é linearizar a tua mente, tudo na tua vida. O equilíbrio, ele seria assim, ó, uma linha linear. E aí, que triste seria isso, né? Agora, como que é realmente? Existe equilíbrio aqui? Não, não existe equilíbrio. Então algo está sendo criado.
Nós sempre vamos estar em busca de respostas, sempre vamos estar insatisfeitos com alguma coisa. É assim que acontecem as coisas no mundo, com a insatisfação. Nós, humanos, nós somos muito insatisfeitos com tudo. E é isso que faz a gente andar, que a gente crescer, que a gente alcançar o que a gente quer na nossa vida. Porque a gente é insatisfeito, entende? Eu estou insatisfeito em casa, o que eu vou fazer agora para mim melhorar as coisas dentro de casa, para que eu esteja mais satisfeito? Se iniciou satisfeito e depois se tornou insatisfeito, o que você deixou de fazer que você não está mais fazendo? Porque lá no início era satisfação pura. Aí eu casei, isso e aquilo e tal, estava satisfeitão. A partir de agora estou insatisfeito. O que aconteceu que eu não estou mais fazendo lá atrás, que eu fazia, que agora eu não estou mais fazendo, não estou mais aplicando na minha vida? Podemos dizer que sim, o desequilíbrio não é que cria emoção, ele gera a emoção. A emoção já existe, que é uma biotecnologia. Então você, através das experiências desse desequilíbrio, você gera um sentimento, você sente, entende? Se você sente, é emoção. Então essa emoção, ela potencializa aquela experiência. Então, o desequilíbrio não é desequilíbrio na emoção. A emoção, ela é neutra, ela não está desequilibrada. A emoção nunca está desequilibrada, ela está sempre potencializando, entende? Então, se você pegar o desequilíbrio emocional, não é desequilíbrio emocional. Você está potencializando um certo pensamento, você está potencializando uma certa experiência da tua vida. É errôneo dizer que é um desequilíbrio emocional. Não existe isso. Porque a emoção é neutra. Como é que eu vou dizer que agora eu vou tirar a emoção daqui e vou colocar a emoção do lado aqui, e aí agora a emoção vai trabalhar por si, eu quero ver ela subir e descer. Não, ela continua neutra. Se ela continua neutra, então eu posso trazer ela dentro de mim de novo. Bom, agora eu tenho uma experiência. Essa experiência vai gerar alguma coisa aqui dentro. Sentir, emoção. E aí, a partir disso, você vai potencializar essa experiência. Agora, eu não quero utilizar a emoção para potencializar experiências de baixo valor que eu tive na minha vida. Mas o que é de baixo valor também? São experiências que você errou, digamos assim, tentando acertar. Mas você tem isso como experiências de baixo valor. Eu não gosto de falar negativo, entende? Por muitas vezes uso essa palavra do negativo, mas acredito que tudo tem valores, entende? Uns valores mais altos, outros valores mais baixos, enfim, assim como tem pessoas que dão valor 100 ou 1000 para um jogo de futebol, tem outras pessoas que dão valor de 1 ou 0 para o jogo de futebol. Você pode dar valor de 0 para uma experiência de vida e para uma outra experiência de vida você pode dar valor 1000, entende? Porque você não quer sentir dor. O cérebro ele não permite você sentir dor. E ele está sempre antecipando tudo na tua vida, de problemas, tentando antecipar, tentando adivinhar o futuro. Então a emoção, ela é neutra. Esquece o desequilíbrio emocional. Quando você diz assim, nossa, me desequilibrei emocionalmente. Não, você não desequilibrou emocionalmente. Você potencializou uma experiência que você não queria ter aquela experiência naquele momento. Se você tiver consciência que aquela experiência pode ser potencializada, você vai fazer o quê? Respirar e você vai controlar. Essa experiência aqui vai me desequilibrar. Não é emoção. É a experiência que está desequilibrando, gerando dopamina ao extremo, gerando cortisol ao extremo, gerando ocitocina ao extremo, enfim, tudo é ao extremo. É você que potencializa. Você só usa esse combustível para potencializar. Deu para captar agora essa questão da emoção?
Eu já falei aqui várias vezes, falei para um parceiro e disse assim, mas aqui na 3D nós temos emoções positivas e negativas e tal. Um parceiro chegou para mim e disse assim, a gente estava numa reunião do Grupo Vênus ainda, o Rogério deve lembrar. Por que você está julgando as emoções, a emoção? Por que você está julgando a emoção? Eu parei, pensei, por que eu estou julgando a emoção? Se ela é neutra. O que tem a ver de eu julgar a emoção se ela é um combustível neutro, que ela potencializa? Aí que eu compreendi. Aí que eu entendi as rotulagens que colocam para a emoção. Aí eu disse, agora faz sentido. A emoção realmente é neutra e ela é um combustível potencializador. O que entra em desequilíbrio é exatamente quando eu dou mais atenção para a experiência. A emoção potencializa essa atenção. Interessante. E a partir de agora você começa a olhar para a tua vida e saber que você tem um combustível que potencializa. E quanto mais você foca naquela experiência, você mais vai potencializar. Se você olhar para essa emoção e dizer assim, bom, eu não vou usar minha emoção para potencializar essa experiência aqui. Uma discussão, por exemplo. Você usa uma emoção enorme para ser o ganhador de uma discussão, para sair por cima de uma discussão. Você começa a gritar, começa a gesticular, começa a usar um monte de coisa. Está usando a emoção para potencializar. E se eu ficar na neutralidade? Se eu usar minha emoção para algo melhor? Não, beleza, não quero discutir contigo, tá tudo certo, vamos embora. Minha emoção eu vou usar como combustível para aquilo que eu desejo para a minha vida. Que maravilha se o mundo fosse assim, né? Mas são as interpretações e os significados que cada um dá para essas experiências, inclusive para esse combustível chamado emoção. Interessante, né? Exatamente. Foi de uma aula no curso Eu Consciente também, que a gente falou sobre isso. E esse potencial, que você tem de ampliar as suas experiências, né? Não é ampliar as expectativas, mas ampliar a experiência, correto? Isso vai te levar para um outro patamar. E o curso Eu Consciente, a segunda turma está quase pronto. Estou finalizando ainda algumas coisas sobre o Eu Consciente ainda, que vai ter uma segunda turma agora. Essa turma, a primeira vai participar e vai ter uma segunda turma do Eu Consciente. Se você quer saber sobre o Eu Consciente, que é um curso que eu dou, que trago esse autoconhecimento da biologia, das nossas, digamos assim, das nossas habilidades e como potencializar essas habilidades ou descobrir essas novas habilidades para que você consiga ter uma vida melhor, para que você consiga ter boas realizações, para que você consiga ter excelentes, digamos assim, compreensões sobre as suas experiências, enfim. Então, o Eu Consciente traz tudo isso para você. E nos atendimentos que eu faço também, que são atendimentos individuais, eu trago muito isso para as pessoas. Eu faço atendimento individual, que eu faço a neuroespiritualidade, trago exatamente essas funções quanto às histórias de vida das pessoas, trago um novo time para essas pessoas, e aí a apometria entra como como é que eu vou chamar, como uma ferramenta para que tudo isso no campo sutil seja organizado também. Então os atendimentos individuais, eles são fantásticos. Eu aprendo muito mais do que a pessoa que está fazendo a sessão comigo. Então, se você quer saber da sessão, também de apometria comigo, você pode entrar em contato comigo também, tá bom? Então, são conhecimentos que vão agregando e vão te levando para um outro patamar de vida também, né? Não posso dizer que isso resolve a vida, porque é a sua compreensão de tudo que vai te levar para um outro patamar. É a compreensão de você querer, entende? Essa
cura interna que você tanto busca. E nos atendimentos isso acontece e tem gente aí de prova aí também. Já fiz o meu merchan, já vendi o meu peixe, né? Meu treinamento agora é não reagir, né? Estamos esperando ansiosamente. É que tem muita coisa. A gente vai trabalhar com muitas frequências nesse próximo curso do Eu Consciente. Então, que é um outro método que eu vou utilizar, baseado no campo sutil, e como isso vibra no campo sutil, e como a gente consegue equilibrar tudo isso com as frequências e a mente também, né? Utilizando todas essas funções que eu acabei de falar, de emoção, enfim, tudo isso. Então eu quero que seja, não é perfeito, mas eu quero que seja um curso diferenciado também, tá bom? Galerinha, eu acho que por hoje era isso. Eu agradeço muito a todos pela participação, tá? A live vai ficar gravada aqui e depois eu pego essa live, eu baixo ela e levo lá para o meu canal no YouTube, onde você pode também assistir 1,5 vezes, 2 vezes, enfim, na velocidade que você deseja assistir. São informações que são diferentes de... Eu estou lendo o meu rascunho, eu tive que fazer um rascunho para isso, porque ainda não abri o cérebro para fazer essa anatomia e não vivencio essa anatomia todos os dias, mas sim dentro de uma compreensão teórica e também de um espaço que eu tiro para estudos e atendimentos, onde eu aprendo cada vez mais também, né? Então, sim, a minha formação está sendo na neurociência e todos esses conhecimentos eu gosto de compartilhar com as pessoas para que as pessoas também se compreendam e mudem suas vidas também. Eu não gosto de guardar conhecimento para mim. Independente se o que a pessoa vai fazer com esse conhecimento é uma escolha da pessoa. Mas eu não guardo conhecimento, eu acho que conhecimento não é para ficar guardado em gaveta, né? E todo mundo merece ter o conhecimento. E como o pessoal diz assim, mas vai jogar pérolas para os porcos, não sei o que, né? Sempre usam esses clichês para não passar a informação para frente. E eu tenho pavor disso. E as pessoas não vão entender, não vão compreender. Não interessa. Uma hora a pessoa vai lembrar daquilo que talvez eu tenha falado aqui e ela vai trazer para a vida dela. Se ela está olhando, está criando sinapses, se ela está ouvindo, está criando sinapses, se ela está sentindo nesse momento que eu estou falando, está criando sinapses. Então, para mim, o conhecimento tem que ser passado para frente. Lógico que não é uma aula, mas sim um conhecimento que as pessoas devem levar para suas vidas também. Então, da minha parte hoje era isso. Acho que na próxima quinta-feira talvez vão fazer uma live pelo sublima.media e aí nesse canal aqui acho que eu não vou fazer, mas vamos ver ainda. Talvez eu volte na semana que vem com uma outra live trazendo mais conhecimento, mais informação também, para que a gente se torne senhores de si mesmo, para que a gente não seja manipulado, que a gente não seja levado a caminhos que a gente acha que está caminhando e os caminhos estão sendo direcionados por, enfim, frequências não muito positivas, né? Então, senhores de si mesmo. Para isso precisa ter informação. Aliás, a sessão de atendimento individual é sensacional, bem como a leitura, assim, a cartografia cósmica da alma, né? A cartografia ela é sensacional, né? A cartografia ela é algo assim que a pessoa pode reler, enfim, e pode, enfim, também criar novos caminhos, né? Criar novas experiências a partir da cartografia cósmica da alma, né? Então, é um método meu também que eu desenvolvi. Então, acredito que muitas pessoas estão felizes quando leram, receberam, compreenderam, entenderam como funcionam os ciclos repetitivos, como funciona tudo isso, né? Enfim, se querem saber mais, entre em contato comigo também, que eu respondo, tá bom? E também o Grupo Vênus, para quem quer participar do Grupo Vênus, tem em cima na minha bio, tem o link do Grupo Vênus, tá? E eu que agradeço a participação. Então, melhores informações, orientações, melhores trabalhos. Obrigado.
Gratidão. Então, para quem deseja participar do Grupo Vênus, que é um grupo filantrópico, o Rogério faz parte do Grupo Vênus, né? Temos pessoas que participam aí do Grupo Vênus também. O Vênus e o Vênus Portal de Curas, ele é um grupo filantrópico que ele dedica um tempo, né, durante a semana para atender as pessoas que têm necessidade nesse campo da espiritualidade, nesse campo sutil, digamos assim. Então a gente usa ali a apometria, usa outros conceitos também, a gente tem os nossos parceiros no campo sutil, né? As pessoas perguntam se são parceiros desencarnados, não são parceiros desencarnados, mas a gente tem parceiros do segundo anel também, né, que fazem parte. Estamos aí num processo também, a humanidade desses mundos convergindo nas próximas, digamos, nos próximos anos aí teremos essa convergência, né, desses dois mundos, duas linhas, duas realidades, né, se entrelaçando. Isso vai ser fantástico. E nós somos espíritos, porém densificados também, né? Então, a gente tem os nossos parceiros de realidades paralelas, mas também temos esses parceiros também que nos ajudam em outras linhas, outras faixas de frequência. E para quem quer participar do Grupo Vênus, então só clica no link, entra ali, vai entrar no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp a gente abre nos domingos à noite. Às vezes eu esqueço de abrir o grupo, às vezes abre segunda à noite, terça-feira à noite, para colocar o nome e data de nascimento. Essa é a inscrição para participação da live ao vivo no Meeting, tá? Então a gente usa o Meeting para fazer esse trabalho filantrópico de ajuda para as pessoas na área da cura energética, que consequentemente atinge o físico. E temos várias experiências das pessoas que nos relatam essas experiências, e são experiências e mudanças de vida assim fantásticas através desse trabalho que é feito no Grupo Vênus, tá? Então, vai na bio, tem também o Grupo Vênus, que é uma página no Instagram. Você pode ir lá na página ou na própria bio ali, tá? Pode... não tem limite de participante não. Pode... Enfim, a última live de quarta-feira tinha, acho que 60 pessoas na live, né? Participando. Então foi bem legal, bem bacana. E só tende a aumentar também pessoas, né? E se aumentar mais o número aí, 200 pessoas por live, a gente muda o plano também, né, do Meeting, e sobe esse plano também para atender mais pessoas, né? Que mais que eu tenho de recado? Me ajuda aí, Rogério, passar os recados. Cuidem muito das suas mentes, tá? Cuidem muito dos seus medos. Nessa próxima quarta-feira não terá o Grupo Vênus, porque cada 3 quartas-feiras, uma quarta-feira é para o grupo interno se trabalhar em si o grupo, né? Então nós também precisamos nos trabalhar. Então tem as quartas-feiras, cada 3 quartas-feiras, a outra quarta-feira seguinte é do Grupo Vênus, né? Entendi nada, Rogério. Então, o que mais? Cuidar da mente, cuidar da saúde, cuidar da vivência dessas experiências da sua vida e respirar, gente. Respirar, aprender a respiração. Isso mexe muito com o nervo vago. Isso, praticar atividade física é muito importante. Então tudo isso vai fazer diferença para você. Cuidar muito da alimentação muda completamente a tua vida também. Então, algumas dicas aí que os parceiros também trazem pra gente, a gente passa pra frente. E também uma excelente semana para vocês. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz, na alegria, na abundância que todos vocês merecem. E qualquer dúvida, só me chamar que eu estou à disposição, tá? E agradeço a todos aqui. Beijo no coração, tudo de bom para vocês. Até mais.